Bom, primeiramente, boa tarde. Eu me chamo Thiago Fernandes Ribeiro e aqui é a apresentação, vídeo apresentação com relação à primeira prova de auditoria. O docente é o professor Carlos Eduardo Ribeiro, também conhecido como Viluca, né? Então, vou explicar um pouquinho as questões, responder as 4 questões, tentar fazer uma síntese delas e para servir como avaliação da disciplina, a primeira avaliação. Bom, basicamente, começando pela primeira questão, o que é auditoria em TI? Então, para isso, primeiro a gente tem que entender o que é uma auditoria em si. O processo de auditoria, basicamente, consiste num exame cuidadoso e sistemático e independente que tem o objetivo de avaliar e averiguar as atividades desenvolvidas em determinada empresa ou em um setor específico de uma empresa. Para ver se eles estão de acordo com as normas e também com as disposições, que foram previamente estabelecidas ou planejadas pela empresa. Então, agora especificamente falando de auditoria em TI. Na área de tecnologia de informação, na realidade são analisados os controles gerenciais relacionados propriamente ao ambiente de informática, por isso, literalmente, a auditoria de TI. Então, são verificados os padrões e políticas adotados pela organização e as operações sobre os dados, a utilização de recursos, juntamente com a disponibilidade e manutenção do ambiente, a relação de segurança e integridade das informações, e também controle da infraestrutura de TI, procedimentos, políticas, práticas, e nessa infraestrutura, não só esses procedimentos, pode estar relacionado também com o uso de hardware, por exemplo. Então, basicamente, desculpa, deixa eu voltar aqui. Então, basicamente, isso que seria a resposta da primeira questão, que seria sobre o controle de TI. Bom, segunda questão. Qual a importância da auditoria de TI para as organizações? Então, como eu já havia dito, ela analisa propriamente o setor relacionado à informática, à tecnologia de informação das empresas. Nesse aspecto, a auditoria de TI está relacionada à gestão de recursos com relação à eficiência, eficácia, economia e segurança também, além da efetividade dos dados. E a auditoria em TI é classificada como uma auditoria operacional. Então, a importância dela se dá no seguinte: ela busca localizar as falhas e corrigi-las também, e também, por meio disso, gerar otimizações e melhorias no desempenho dos sistemas que a empresa ou o setor utiliza. Além disso, se a gente pensar no âmbito de segurança, a auditoria ela faz com que os dados sejam confiáveis e também confiáveis, protegidos e que tenham integridade. Consequentemente, isso faz com que a empresa que foi auditada, que tem um certificado de audição, ela tenha uma credibilidade maior no mercado, por conta que existe a garantia que os dados da mesma são confiáveis, são protegidos e mantêm integridade. Então, o quesito segurança no âmbito de auditoria de TI é muito importante. Agora, eu vou falar um pouquinho sobre quais as fases de uma auditoria e fazer uma breve síntese sobre cada um, que é a questão 3. Basicamente, a auditoria ela pode ser dividida em 3 fases, que seria planejamento, execução e o relatório. Vou explicar detalhadamente cada uma delas. Começando pelo planejamento. Basicamente, ele identifica os instrumentos indispensáveis à realização da auditoria. Ele estabelece os recursos necessários à execução dos trabalhos, tais como a área que ele vai verificar, as metodologias a serem utilizadas, os objetivos de controle a serem avaliados e os procedimentos a serem adotados. Então, considerando a primeira parte, primeiro são feitas pesquisas em fontes de informação, que podem ser documentos da empresa, por exemplo. A partir disso, é definido o campo de atuação, o âmbito e as sub-áreas. Dentro do campo também ele é definido o objetivo, o período de fiscalização e a natureza. E também é realizado um processo para evitar falsas expectativas, uma primeira análise antes de fazer a análise final. Depois disso,
depois que são feitos esses 3 passos, ainda na fase de planejamento, são definidos os recursos necessários, sendo esses recursos divididos em 3 tópicos: recursos humanos, recursos econômicos e recursos técnicos. A partir disso, é escolhida, né, a metodologia que vai ser utilizada. Dentre elas, a gente tem metodologias de entrevistas, que podem ser entrevistas de apresentação, coleta de dados, discussão de deficiências encontradas, entrevista de encerramento. E também usos de ferramentas de apoio, ou técnicas, que são chamadas de... a sigla é CAATS, ou CATS, e que são utilizadas são ferramentas ou técnicas de análise de dados, verificação de controles de sistemas e outras ferramentas que podem auxiliar nessa fase de planejamento. Então, os objetivos de controle, eles norteiam a auditoria. E para realizar essa avaliação, é necessário um modelo normativo, ou seja, um conjunto de padrões de como que essa atividade de auditoria deve ser realizada. Aqui eu vou mostrar um exemplo de objetivo de controle, mas eles podem ter enfoques em várias áreas, e também por diversas razões. Como eu toquei muito no assunto de segurança, o objetivo de controle relacionado à segurança, ele avalia os dados e sistemas importantes para a organização, ou seja, onde está a confiabilidade, integridade e a disponibilidade são essenciais, que entra naquele ponto que eu falei, que tudo isso influencia na questão de segurança, da integridade dos dados, a confiabilidade e, consequentemente, que eles estão seguros. E isso pesa muito hoje em dia, principalmente no quesito de privacidade de dados. Bom, seguindo então, a próxima fase é a fase de execução. Então, a equipe reúne evidências confiáveis e relevantes e úteis para a consecução dos objetivos da auditoria. Eu vou explicar esses tipos de evidências no próximo slide, mas eles devem, a equipe, né, os resultados da auditoria, tanto os achados quanto as conclusões, eles são suportados pela interpretação correta dessas evidências encontradas, para manter, assim, uma coerência das informações. Então, dentre as evidências que a gente pode citar, são evidências físicas, que são realmente observação das atividades realizadas pelos funcionários, gerentes, equipamentos e tanto no local da empresa. A evidência documentária são registros, dados, logs, listas de informações que também são utilizadas para fazer essa avaliação, essa audição. Então, evidência fornecida pelo auditado, que são informações, transcrições de entrevistas, cópias de documentos, fluxogramas, políticas internas da empresa, que seriam trocas de e-mail entre funcionários, algumas justificativas, relatórios internos. Então, essas são as evidências fornecidas pelo auditado. Além também de evidências analíticas, que são comparações, cálculos e interpretação de documentos. Que, por exemplo, a partir de 2 relatórios mensais, você consegue uma evidência analítica, que é uma diferença entre, por exemplo, o desempenho entre 2 meses, entre 2 relatórios de 2 projetos, um exemplo. Se uma evidência for considerada incompatível com a auditoria, ela pode ser um indicativo para uma próxima auditoria. Então, em algum outro setor, pensando assim, não na audição da empresa como um todo, mas pensando em audição de setores, caso um setor detecte uma incompatibilidade nessa evidência, pode indicar que o outro setor que gerou essa evidência deve passar por um processo de auditoria também. Então, seguindo para a terceira fase, que é o relatório. Então, basicamente, o relatório ele tem que apresentar as conclusões e os achados da audição. Então, ele também apresenta alguns fatos sobre a entidade auditada, comprovações, recomendações e também algumas determinações sobre ela. Os relatórios são divididos em 2 tópicos, em 2 tipos de relatório, que é o relatório preliminar, que ele ocorre durante o processo. Ou seja, aqui eu citei um exemplo que durante a fase de planejamento, como já foi explicado, a gente define as metodologias, as ferramentas, os recursos, e tudo isso deve ser anexado a um relatório. Além disso, quando ocorre o término da investigação de cada área na fase de planejamento, também deve ser apresentado um relatório contendo as deficiências encontradas. Pode realizar uma entrevista para isso, como foi citado numa das metodologias,
E também as justificativas devem ser anexadas ao relatório, do porquê aquilo aconteceu. Após isso, no final, existe o relatório final, como o próprio nome diz. Ele é revisado por toda a equipe de auditores que fizeram a audição ou no setor ou na empresa toda, a fim de evitar inconsistências e qualquer tipo de erro no relatório. Falta de informação, erro de lacuna, ou em relação aos padrões da organização. Esse relatório final ele contém os dados da entidade, uma breve síntese sobre a audição, os dados da auditoria, uma introdução, as falhas detectadas, a conclusão e também o parecer da gerência superior da empresa. Bom, agora a quarta questão. Cite pelo menos 3 exemplos de controles organizacionais. Bom, eu vou citar brevemente 3 exemplos. Então, controle organizacional relacionado à manutenção de hardware e software. Basicamente, ele reduz a possibilidade de ter falhas ou interrupções que podem impactar o funcionamento normal do sistema. Tanto falhas de hardware quanto falhas de software. Então, é recomendado que haja uma manutenção preventiva de hardware, verificação de cabos, verificação de temperatura, verificação se não existe algum dano realmente no hardware, na placa-mãe, em algum componente físico. E normalmente isso segue as recomendações do próprio fabricante do dispositivo. E também, com relação aos pacotes de software, são realizadas manutenções. Essas manutenções podem estar relacionadas a próprias atualizações, que corrigem bugs, que adicionam funcionalidades novas, segurança e confiabilidade nos dados. Agora, um outro controle organizacional é relacionado à gerência de recursos. Com relação aos recursos computacionais, eles têm que ser gerenciados de forma que atendam às necessidades e os objetivos da organização, relacionados à parte de informática, à parte de tecnologia de informação. Normalmente visa eficiência, eficácia e economicidade. Você não precisa de uma máquina super potente se o seu problema é pequeno. Você não precisa gastar com hardware se seu problema pode ser realizado com hardware mais simples, mais barato. E como último tópico, seria com relação, de controle organizacional, seria com relação ao treinamento. Então, a gerência da empresa, né, ela deve manter o quadro de profissionais atualizado e apto a desenvolver as funções atuais e futuras. Ou seja, o funcionário ele tem que saber o que ele está fazendo e tem que estar apto a aprender ou saber novas tecnologias para caso seja necessário uma substituição, uma implantação de um novo serviço. Então, o funcionário da empresa, mesmo que hoje ele não saiba tal tecnologia, que seria, pois ainda não está sendo utilizado na empresa, ele tem que estar apto a ser treinado para aprender isso, de acordo com um plano estratégico. Também estimula a troca de experiências e o repasse de conhecimentos entre os membros da equipe. Por exemplo, se eu trabalhei num projeto que envolveu uma determinada tecnologia, e ao chegar um novo projeto, que não é para minha equipe, mas um outro funcionário precisa aplicar essa tecnologia, eu posso passar esse conhecimento para ele, facilitando assim e ajudando ele nesse processo de desenvolvimento desse projeto. Além disso, a capacitação profissional se multiplica internamente, por conta que esse conhecimento específico sobre uma determinada tecnologia é dividido entre todos os funcionários ou pelo menos entre uma parte. Isso aumenta o conhecimento geral da equipe. Então, essa foi a avaliação 1. Eu espero que tenha ficado claro. Como referência, eu usei a apostila da disciplina disponibilizada pelo professor. Caso exista alguma dúvida, pode entrar em contato comigo. Na descrição do vídeo tem meu e-mail, então fiquem à vontade. É isso, muito obrigado.